Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos, mas que também tem um caráter educacional. Nós vamos fazer uma análise de cenário no sentido de projetarmos as nossas novas metas para o ano de 2023. Se você vai lembrar, a última vez que corrigimos as nossas metas foi em outubro de 2022. Então agora na passagem do ano, na mudança do ano, nós vamos mostrar como nós fizemos isso de forma a nós estabelecermos algo execuível em termos de objetivo para que, em atingindo essas metas, nós chegaremos nesse objetivo que nós iremos demarcar. Neste material, cujo o vídeo nós já fizemos há algum tempo atrás aqui no canal, que era com a ideia de explicar como nós definíamos metas e que depois ele acabou se tornando, lá no final, aquilo que a gente chama de planejamento estratégico. Todo ele era feito em função de um objetivo principal. Aqui, evidentemente, é um modelo sobre o qual nós estamos tratando, que tinha como objetivo principal uma renda mensal passiva de R$3.000. No vídeo completo a gente explica tudo que é definido aqui, desde objetivos secundários, em termos de dividend yield, análise de cenário, linhas de ação, mas o que nos interessa nesse caso é que para chegar nesses objetivos nós definimos algumas metas em função das ações que nós colocaríamos em nossa carteira. Veja que essas ações que nós escolhemos, elas nos trariam, no final das contas, uma renda em termos de dividendos, porque aqui é durante todo um ano, e que nos levaria, depois de passados 20 anos, na direção do nosso objetivo. Para isso, nós teríamos então que fazer um investimento mensal aqui de R$ 2.134 para aquele objetivo. Você pode ter um mais tranquilo. E veja que isso nós estabelecemos aqui, principalmente em função, na época que foi definido os preços das ações e o quanto nós teríamos que fazer o investimento como um todo. Para mais detalhes, como fazer este plano de metas, que na verdade se torna um plano estratégico no final, eu vou deixar o vídeo aqui depois no encerramento desse vídeo para que você possa acompanhar e entender melhor como é feita toda essa construção. E foi dessa maneira que nós chegamos às nossas metas, aqui no caso para 2022 e 2023, porque nós estabelecemos elas sempre em períodos de 2 anos. O mais importante aqui é que nós tenhamos uma expectativa de uma renda mensal. Esta renda mensal ela é estimada por nós mesmos e em função deste dividend yield estimado, aqui no caso que a gente estabelece sempre de 6%, ou seja, nós compramos ações cujo o valor que nós pagamos pela ação nos retorna no mínimo no ano 6% em dividendos. Com isso nós chegamos ao nosso objetivo aqui em termos de metas de ações, aqui, neste caso aqui para 2022, e o quanto nós atingimos em metas lá no final do ano de 2022. Com isso, nós acabamos recebendo, ao final do exercício de 2022, um pouco mais de R$30.000 em dividendos, e veja que isso nos deu uma renda mensal de R$ 2.572. E veja que essa renda mensal ela supera a nossa receita estimada, assim como a nossa receita máxima, que no caso aqui, veja, a máxima ficou menor que a nossa receita estimada, porque nós superamos o número de ações que nós precisávamos adquirir na média. Com isso, passamos da nossa meta em 23%. Então agora nós vamos fazer uma nova definição, que é para o ano de 2020, para os anos, aliás, o biênio 2023-2024. Neste caso, nós já fizemos a revisão no mês de janeiro de 2023. E veja que agora a nossa receita estimada, tanto a nossa receita estimada quanto a nossa receita máxima, que é aquela que nós projetamos, vai ficar aqui entre R$ 2.487 e R$ 2.674. Então, por enquanto, evidentemente, nós não temos nenhuma receita que a gente possa colocar aqui
nos proventos que recebemos e também não temos nenhuma média mensal. O importante é que essa média mensal ela comece a caminhar na direção ou da nossa estimada ou da nossa receita máxima. E em cima do que ela é estabelecida, você vai dar uma olhada aqui, onde nós temos o dividend yield estimado para 2023, nós ficamos nos 6%, e aí de novo, por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, se nós pagarmos R$10 por uma ação, significa que nós queremos receber no mínimo 60 centavos de proventos para o ano inteiro quando fizermos a aquisição daquela ação. Então, essa é a lógica que nós estabelecemos. Com o passar do tempo, você vai ver que as empresas crescem e a tendência é que esse dividend yield estimado ele acabe superando esses 6%. No momento em que fizemos esse vídeo, nós temos também a cotação dessas ações no início de 2023. Com isso, para esses 6%, nós fizemos então uma estimativa dos proventos que serão pagos por cada uma dessas ações que fazem parte da nossa carteira, no total de 8 ações. No entanto, existem 2 ações que estão aqui embaixo, tanto do IRB quanto da Caixa de Seguridade, que nós não computamos essas ações porque elas estão ali abaixo, naquele conjunto de ações que nós consideramos de oportunidade. Então a gente não considera o recebimento dos proventos para este caso, embora exista uma previsão, ou melhor, uma possibilidade de que essas ações, essas empresas venham a pagar proventos em 2023, o que faz aumentar o nosso espectro e também as nossas chances de superar a nossa meta. Com todas essas informações, nós conseguimos chegar às nossas metas de ações. Tive que dar uma corrigida para o ano de 2023. Então, quais serão nossas metas? Para a CPL E6, ou seja, a ação preferencial classe B da Copel, 809 ações, nós temos hoje 76. Uma ação que nós pensamos até em retirar da carteira, porque a ação ela não tem evoluído como a gente pensa, ela disparou demais por conta de proventos que foram pagos, muito mais por receitas extras do que pelo próprio crescimento da empresa. A gente considera trocar a CPLE ou 6 por CPFL, a CPFE, que é a CPFL Energia. No caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma meta de 7.601 ações, e já temos 7.108. No caso de Taesa, a ação preferencial, nós temos uma meta aqui de 1.636 ações e já chegamos a 1.604. No caso da Taesa, ação ordinária, nós temos uma meta de 6.953 e já chegamos a 6.719. Para Banco do Brasil, nós temos uma meta de 2.406 ações e já chegamos a 2.266. Para a TRPL4, a CETEP, nós temos uma meta de 2.416 e já chegamos a 2.366. Para a BB Seguridade, nós temos uma meta de 4.513 e já chegamos a 4.160. E por fim, para a AES Brasil, nós temos uma meta de 7.495 ações e já chegamos a 6.829 ações. Considerando o total de ações, observe que nós já chegamos a 92,01%, faltando aqui quase 8% para os exercícios 2023 até 2024, o indicativo de que nós vamos atingir com tranquilidade essas metas que nós estamos estabelecendo. E aqui é que vem, eu acho que o pulo do gato. E muitas vezes a gente vê as pessoas estabelecendo metas quase inalcançáveis e com isso coloca um esforço muito grande e fica difícil de chegar nessas metas. O importante é sempre você colocar metas realizáveis, porque este talvez seja o único parâmetro que você consegue medir, ou melhor, controlar
em termos do que você vai atingir. Todos os outros, eles dependem muito do mercado. O objetivo, evidentemente, é você que estabelece, mas isso aí é um fato que ele é muito determinístico dentro da construção do seu planejamento. Agora, as metas, você vai alterando elas conforme você vai alcançando mais em uma ação, mais em outra, mas no total delas, você precisa ter a consciência de que tem que ser algo realizável. E por que ela fica aqui perto desses 7,99%? Você vai ver que quase estabelece uma relação com os índices inflacionários que podem estar na expectativa aí para o ano de 2023. Eu falei índice inflacionário, mas na realidade eu acho que não é bem isso. Você pega a taxa Selic, você subtrai a inflação e essa conta é que mais ou menos vai levar para esse patamar, que é o ganho real que nós temos dentro da economia brasileira. Portanto, estamos aí dentro de um patamar de metas realizáveis para o ano de 2023 até 2024, onde nós pensamos aí que vamos chegar nessas metas com bastante facilidade. Na hipótese de nós ultrapassarmos, por exemplo, aquelas metas que nós colocamos, nós as redesenhamos e aumentamos o que, nesse caso? O nosso objetivo em termos de receita, porque quando nós aumentamos o objetivo em termos de receitas, evidentemente vai fazer com que, pelo outro lado, a gente tenha que aumentar as nossas metas, o que é muito positivo, porque na média mensal do que nós vamos receber em termos de receita, significa que teremos valores para investir na compra de nossas ações sem que a gente precise tirar dos nossos principais, como por exemplo os salários. Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido instrutivo. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.